Paz do Senhor Jesus, bem? Vamos ter o nosso devocional sim, um horário diferenciado um pouquinho hoje, mas vamos ter. Tô tentando ficar um pouquinho afastado, tô no meu quarto, queria me afastar um pouco da janela para não pegar barulho que tá vindo do vizinho. Se vazar algum som aí é barulho externo, tá bom? Me afastei ao máximo que deu. E eu quero meditar com vocês em alguns versículos rapidamente, só pra gente não dizer que hoje a gente não teve o nosso devocional. Verdadeiramente foi um dia bastante corrido para mim, mas eu fiquei o tempo inteiro em espírito de oração e lembrando disso, de vocês e desse momento precioso que Deus separou pra gente. Então a gente vai devocionar sim. O livro é Atos dos Apóstolos, o capítulo é 16 e tem uma palavra que queima no meu coração. Então vamos ler aqui do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, o verso 16, 17, 18 acho. Vamos ler a partir do 16. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Estando seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela, e na mesma hora saiu. Amém? Então, assim, o que eu queria compartilhar com vocês, tô ligando o carregador aqui, porque senão vai desligar o som. O que eu queria compartilhar com vocês neste momento? Em poucas palavras, em pouquíssimos minutos. O texto fala claramente que Paulo perturbou-se. Você veja aí no verso 18, diz assim: isto fez ela por muitos dias, mas Paulo perturbado com o quê? Com a postura dessa moça, que todas as vezes que ele passava, ela tinha essa postura, ela ficava elogiando, falando coisas que até eram verdades, mas Paulo já sabia que aquilo ali não era de Deus e aquilo ali não era dela também. Então, o que eu queria passar para vocês, que o Espírito Santo colocou no meu coração, é uma pergunta. Vou lançar a pergunta, você fica com a pergunta aí dentro de você, que nem eu tô com ela dentro de mim, e reflete nisso aí o restinho desse dia de hoje, sobre o quanto nós temos nos perturbado com o que Satanás tem feito. Até quanto isso nos perturba? E será que perturba? Ou será que nós estamos acomodados? Paulo se perturbou com a lisonja daquela moça. E eu não quero nem ir por esse caminho, porque daí a gente vai para uma outra vertente de que é uma verdadeira inversão de valores que nós vemos hoje. Porque enquanto que ele se perturbou e conseguiu diagnosticar algo do maligno numa coisa que hoje nós não diagnosticaríamos, porque ela vinha elogiando, ela vinha aliciando, ela não vinha falando nada de mal e nem de errado. Mas eles estavam saindo da oração. E eu gosto desse termo, que eles estavam cheios de Deus. E até onde a gente está tão cheio de Deus? Porque, olha, gente, ser cheio de Deus é ser vazio de você mesmo. É ser vazio de coisas da carne. É ser vazio de coisas da terra. Então, quando uma pessoa está cheia de Deus, nós temos vários outros exemplos. Não é só o de Paulo. Ela vai de confronto com as coisas da terra. Então, quanto a gente está sendo cheio de Deus? Como a gente poderia medir isso? E eu coloco para mim, eu estou cheia de Deus quando eu estou vazia de mim. Quando eu estou vazia de tudo que é de mim, de tudo que me agrada, eu, Virgínia. Então que nós, que nos dedicamos a viver uma vida de oração, que nos dedicamos a ser servos do Senhor Todo-Poderoso, possamos ter noção do que é estar cheio de Deus. Porque tem gente que acha que estar cheio de Deus é sair por aí batendo pé, profetizando, entregando um tanto de coisa, um tanto de chave, vendo um tanto de anjo voando. Mas graças ao bom Deus Todo-Poderoso que me deu visão, eu sempre soube que não, e através da sua palavra fica muito claro. Eu vejo uma das maiores expressões de Deus dentro de uma matéria corrupta como a nossa, quando ele, Deus na terra, sendo Jesus Cristo, se despoja de tudo e vai sofrer naquela cruz do Calvário. Não teve um momento em que ele estava mais cheio, onde ele expressou mais o seu amor. E a gente às vezes inverte isso. A gente acha que ser cheio
É tanta coisa que não é. E Paulo se perturbou com a postura daquela moça. Ele estava tão cheio de Deus que chegou a perturbá-lo aquilo. E será que a gente fica perturbado? Ou qualquer lisonja que Satanás põe nos lábios de alguém pode nos desfocar? Em nome de Jesus, se encha de Deus a ponto de ficar perturbado com as lisonjas de Satanás. Se encha de Deus a ponto de ficar perturbado com o pecado, com o império do mal. A gente vai continuar amando o pecador, mas vai continuar combatendo o pecado. Que esse é o nosso papel aqui na terra. Que em nome de Jesus você possa estar tão cheio de Deus, que pelo menos, se não a maioria, em 90% os seus sonhos não sejam da terra. As suas satisfações não sejam da terra. Vai fazer igual o moço, né? O moço do profeta queria a prata de Naamã, queria o ouro de Naamã. Para que ele queria aquilo? Em nome de Jesus, se encha de Deus. Se encha a ponto de ficar perturbado com as lisonjas e com as estratégias que Satanás vai lançar, vai preparar e colocar diante de você. Mas não se conforme, se perturbe a ponto de fazer algo, como ele fez. Em nome de Jesus, fique com essa palavra. Se encha de Deus e se perturbe com aquilo que Satanás vem fazendo ou tentando fazer para paralisar a obra de Deus aqui na terra. Deus abençoe vocês.